bloqueio das redes sociais do presidente norte-americano Donald Trump teve repercussão em diversas plataformas e esferas sociais. Essa medida aconteceu na última quarta-feira, depois de publicações que incitaram a invasão por seus apoiadores do Congresso dos Estados Unidos. O Instagram e o Facebook suspenderam o republicano pelo menos até a posse de Joe Biden no dia 20 de janeiro, com o Twitch e o Snapchat seguindo os mesmos passos. Já o Twitter encerrou uma corrida de quase 12 anos e fechou a conta de Trump, cortando uma linha instantânea de comunicação com quase 89 milhões de seguidores. O serviço de microblogging disse em um comunicado que várias mensagens enviadas por Trump, candidato derrotado nas eleições do ano passado, violaram seus termos de serviço, especialmente a política da empresa sobre glorificação da violência. 2 tweets em particular levantaram preocupações. No primeiro, o presidente disse que não comparecerá à posse de Biden, o que poderia servir de incentivo para aqueles que estão considerando atos violentos de que a posse pode ser um alvo fácil. Em outro post, o presidente se referiu às pessoas que invadiram o Capitólio como patriotas americanos. De acordo com o Twitter, isso está sendo interpretado como apoio para aqueles que cometeram atos violentos. Ao mesmo tempo em que virou meme nas redes sociais pela oposição, a medida irritou alguns políticos republicanos, incluindo o senador do Texas Ted Cruz e o secretário de Estado Mike Pompeo. Ele argumentou que as Big Techs se tornaram muito poderosas e estavam censurando vozes conservadoras junto com a liberdade de expressão. Nesse mesmo sentido, a American Civil Liberties Union expressou a sua preocupação, dizendo a vários meios de comunicação que deve preocupar a todos quando empresas como o Facebook e o Twitter exercem o poder irrestrito de remover pessoas de plataformas que se tornaram indispensáveis para o discurso de bilhões. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. Essa medida gerou comentários também aqui no Brasil. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, ironizou que se tratava de uma censura do bem. Já o seu irmão, deputado Eduardo Bolsonaro, fez um post em tom crítico. Ele comentou que um mundo em que Maduro tem redes sociais, mas Trump é suspenso, não pode ser o normal. Já o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, afirmou no Twitter que quando uma empresa opta por decidir o que será publicado em sua plataforma, ela passa a ser responsável judicialmente por esse conteúdo. Pelo outro lado, o governador do Maranhão, Flávio Dino, chamou de impeachment virtual as medidas tomadas e finalizou sua postagem desejando que outros impeachments não demorem. O youtuber Felipe Neto dedicou uma série de publicações ao assunto. Em uma delas, ele afirmou que o bloqueio de Trump não é censura, mas sim combate e punição a criminosos. Todo esse cenário gera diferentes perguntas. Por exemplo, até que ponto o bloqueio de Trump pode ser considerado censura? E também, qual o limite da mediação das redes sociais nas nossas vidas? É isso que o Direto ao Ponto de hoje, dia 12 de janeiro de 2021, busca responder. Eu sou o Eric Halpe, bem-vindos. Nos últimos 2 anos, a mídia social e, acima de tudo, o Twitter, tornaram-se um meio cada vez mais proeminente na comunicação política e diplomática. Chefes de Estado e outros dignatários em todo o mundo rotineiramente espremem posições complexas e matizadas em 280 caracteres, ou até mesmo menos, e Donald Trump parece ter sido feito para as redes sociais. Ele se comunica com várias frases curtas, provoca adversários como um troll e engaja seguidores com várias publicações por dia. E essas mensagens que são transmitidas pelo Twitter, especialmente em tempos de alta tensão geopolítica, envolvem um novo e preocupante conjunto de dinâmicas distintas dos modos de comunicação do século passado. Ao contrário de telegramas bem elaborados ou telefonemas privados, os tweets alcançaram um público global e diverso, um fato que não seria necessariamente preocupante se o Twitter não fosse cada vez mais um meio de escolha para comunicações políticas domésticas e internacionais.
Logo depois que sua conta foi suspensa, Trump começou a twittar novamente usando a conta oficial da Casa Branca no Twitter. Um porta-voz da gigante californiana disse que, quando as contas são usadas para contornar proibições, elas também podem ser suspensas, mas a rede social apenas apagou os tweets de Trump. Em um deles, o presidente afirmava que o Twitter pode até ser uma empresa privada, mas sem o presente do governo da seção 230, ele não existiria por muito tempo. O republicano estava se referindo à seção 230 da Lei de Decência na Comunicação. Ela concede aos sites de mídia social imunidade de responsabilidade pelo conteúdo postado por usuários. Conforme o texto, nenhum provedor de um serviço de computador interativo deve ser tratado como editor ou locutor de qualquer informação fornecida por outro provedor de conteúdo de informação. Acontece que desde o ano passado, Trump tenta limitar as proteções oferecidas por essa seção. Em maio, ele assinou uma ordem executiva declarando a política do governo sobre censura de mídia social, instruindo a Comissão Federal de Comércio e também o Departamento de Justiça a revisarem as políticas e a certificarem-se de que aplicassem a seção 230 da forma mais restrita possível. De acordo com a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, as entidades governamentais não podem restringir os direitos de uma pessoa de dizer o que deseja. Ela protege o discurso de ódio da censura do governo, a menos que esse incite ou possa incitar uma ação ilegal iminente. E nesse sentido, as plataformas de redes sociais têm políticas que refletem tais diretrizes. O Twitter, por exemplo, proíbe especificamente o assédio e inclui o incitamento de outras pessoas a cometerem suicídio. O Reddit, por sua vez, não permite qualquer discurso que incentive usuários a temerem por sua segurança ou pela segurança de pessoas ao seu redor. O ponto nerval dessa discussão é onde está esse limite, essa linha entre liberdade de expressão, o potencial de causar dano a um terceiro e o poder das Big Techs. Quem vai nos ajudar a entender melhor essa relação é Juliano Madalena, professor e coordenador do curso de pós-graduação em Direito Digital e Advocacia Corporativa da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Juliano, bem-vindo. Olá, Eric, tudo bem? Tudo bem, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Juliano, para a gente começar, a gente sabe que a exploração das redes sociais não é uma atividade decorrente de concessão do Estado, mas sim algo exclusivamente privado, conduzido normalmente por empresas de caráter multinacional que estabelecem seus próprios termos de uso. Então, nessa esfera privada das redes, quais são os limites entre liberdade de expressão e censura? A gente pode dizer, assim, de alguma forma, já iniciando, que a realidade da sociedade digital que nós vivemos, ela reduziu a divisão do público e do privado. Então, o fenômeno que nós observamos do uso das redes sociais para finalidades públicas é decorrente justamente desta redução, da separação dessas duas esferas. Então, isso se dá em razão de um fenômeno puramente social. Hoje nós não podemos mais identificar claramente aonde começa o público e termina o privado e vice-versa. E anteriormente, antes do advento da intensidade da tecnologia da informação, das redes sociais e internet, era muito fácil você separar a atuação pública de um agente da sua própria vida privada, o que era de uma esfera e de outra. Mas com as plataformas eletrônicas e com essa virtualização da nossa convivência social, isso ficou mais opaco, se assim podemos mencionar. Então há uma opacidade natural nesse fenômeno. O direito, de igual forma, por ser uma ciência social, Eric, ele acompanha esse movimento. Então, veja, nós temos no direito, se formos organizar por disciplinas, a disciplina do direito público e a disciplina do direito privado. Entretanto, já há algum tempo, e há muito tempo, o próprio direito privado ele foi penetrado pelo direito público. Então, o próprio estudante do direito hoje não consegue mais estudar um direito isoladamente sem, ao fim,
retornar para o que nós chamamos Constituição. Tudo isso pelo fenômeno da constitucionalização dos direitos. Então, o que nós observamos nas redes sociais, e ainda que elas tenham um caráter eminentemente privado, são empresas, como você muito bem mencionaste, com conglomerados econômicos importantes, eles hoje ocupam o que nós chamamos de um locus público virtual. É como se as praças públicas que antes nós nos manifestávamos e íamos bradar pelos nossos direitos fossem deslocadas por este ambiente virtualizado. É claro que este ambiente virtualizado ele possui algumas regras de direito privado, mas, Eric, eles são também penetrados pelo direito público e por essa consciência de espaço público de livre manifestação e também de livre liberdade de expressão. Então, eu posso resumir para os nossos ouvintes que o direito público e essa concepção que nós temos de público acaba por invadir o espaço privado, e aí nós vamos ter que identificar quais são os limites dessa, digamos, invasão e como que nós vamos enfrentar os problemas advindo desse fenômeno. O autocontrole das redes sociais tem se mostrado para muitos críticos insuficiente, seja por deixar de bloquear a propagação de conteúdo de ódio que lesa direitos fundamentais de terceiros, ou por haver uma certa falta de paridade. E diferentes plataformas já adotaram algumas medidas como tagueamento de postagens falsas, o que já havia acontecido com o próprio Trump antes. Mas agora parece que o Twitter dá um passo a mais, quebra um paradigma. Quais são as implicações que isso pode ter no nosso futuro? Realmente me parece, Eric, que é uma demonstração de algo que nós já estamos observando. Então, quando nós mencionamos, Eric, assim, no cafezinho, entre amigos, que nós já estamos sendo dominados pela tecnologia da informação, que nós somos dependentes, a própria atividade jornalística desloca a sua atuação, muitas vezes, para plataformas de terceiros, as plataformas de redes sociais. Tudo isso que a gente menciona entre uma conversa e outra foi, digamos assim, agora colocado em uma situação elevada, ou seja, hoje nós podemos ter essa oportunidade de estar aqui conversando sobre o fenômeno do banimento do Trump das redes sociais, justamente porque as redes sociais, pela primeira vez, elas fizeram um movimento de inclinação positivo, ou seja, nós vamos assumir aqui um papel. Porque antes esse papel, como você menciona, das tags, dos labels, isso era muito silencioso. E durante muito tempo, Eric, se discute qual é a função, qual é o papel das redes sociais nessa sociedade complexa que nós vivemos. Então, as redes sociais elas exercem uma atividade de editoração de conteúdo, elas são responsáveis pelo conteúdo lá postado ou não? Ou elas são simplesmente uma ferramenta? Então, isso durante muito tempo, Eric, desde que a rede social é rede social, a gente vem discutindo isso no direito, na sociologia, nos tribunais, decisões para todos os sentidos, e no momento em que uma plataforma, as plataformas elas tomam uma atitude dessas, elas acabam justamente por assumir um papel ou por elas próprias indicaram o fenômeno delas. Porque eu digo isso, Eric, porque as próprias plataformas eletrônicas, durante algum tempo, elas aduziam o seguinte: nós não somos responsáveis pelo conteúdo lá postado e não me importa, digamos assim, qual é o conteúdo que lá está postado. Eu preciso saber se a plataforma está funcionando, se as pessoas têm condição de exercer a sua liberdade. Essa era a tônica das plataformas. E isso se dá, Eric, em razão do fenômeno da própria criação da internet. Então é importante lembrarmos que a internet ela é criada pelos militares norte-americanos em um fenômeno da Guerra Fria, mas justamente em razão de uma necessidade técnica, o servidor de toda a tecnologia é entregue a universidades. E depois é nas universidades norte-americanas que a internet que nós temos hoje foi desenvolvida. O que significa? No espírito libertário. Então, quando a gente verifica Vale do Silício, todo esse fenômeno social, disruptivo, diferente da tecnologia da informação, é pelo DNA da internet. Essa autorregulação que você muito bem mencionaste é típico da internet. A internet é o maior exemplo de autorregulação e uma autorregulação extremamente silenciosa. Mas o que nós podemos analisar é que, pela primeira vez,
nós observamos uma manifestação positiva. Aí você pergunta como que eu vejo isso, Eric. Eu vejo com muita preocupação. Eu vejo com muita preocupação, Eric, porque seja pela minha formação, pela escolha que eu optei de vida como professor de direito, de acreditar na figura de nós termos né, uma separação dos players e a importância do Estado para solucionar problemas propriamente ditos, no momento em que nós verificamos este fenômeno da autorregulação sem nenhum tipo, digamos assim, quase como sem critério, fica muito difícil de eu acreditar que este modelo virá a funcionar. Porque hoje nós temos o silêncio do Trump, e aqui nós não estamos analisando, diga-se de passagem, para os nossos ouvintes, o conteúdo terrível eventualmente manifestado pelo presidente americano. Mas, ao meu ver, pelo modelo de conduta adotado pelas plataformas. Ou seja, o Trump foi banido, digamos, seria uma pena capital, né, das plataformas, e nós temos, de igual forma, podemos ficar listando aqui inúmeros outros representantes de estados com falas tão duras ou quiçá pior do Trump que estão aí. Então, assim, a questão central alguns estão no início, no meio do seu mandato, e a pergunta as plataformas vão tomar alguma atitude tão dura e eventualmente necessária como foi tomada com Trump, que já estava, digamos assim, no final da sua atuação? Então, há um controle político por parte das plataformas, do timing que isso foi feito. Então, eu, Eric, acredito que nós conseguimos fazer um debate técnico e coerente sem paixão. E por essa razão que eu me atenho ao direito e é o que nós queremos de Estado. A autorregulação ela é importantíssima para a sociedade da informação, mas quando nós temos movimentos mais drásticos, extremados, que ao meu ver foi um caso extremado das plataformas, eu entendo que elas poderiam ter silenciado ele, dado um bloqueio de 15, 30 dias, até mais, ou excluído os posts, ou tagado, ter colocado tags ali nos posts, mas o problema foi, ao meu ver, o banimento em si. E nós vamos entregar o controle da liberdade de expressão às big techs e outros controles, e essa é a pergunta que a gente precisa fazer sob uma ótica jurídica, democrática, né? Qual o futuro desses bloqueios e impedimentos de postagens? Porque a gente pode esperar agora uma cobrança ainda maior em cima das plataformas por transparência e coerência nas suas regras de moderação de conteúdo, já que essa solução mais drástica aí foi tomada em relação ao Trump. O importante a gente mencionar para o nosso ouvinte é o seguinte: antes da plataforma, quem fazia esse controle da liberdade de expressão? Então, a questão central é a seguinte: seja no direito americano ou no direito brasileiro, a liberdade, e a gente pode assumir, Eric, que nos países democráticos a liberdade de expressão é um direito fundamental. O que isso significa? Nós temos, então, uma livre e ampla e irrestrita liberdade de nos expressarmos, mas nós vamos responder pelos nossos atos. Então é importante mencionar que não existe direito absoluto. A própria liberdade de expressão ela pode sofrer limitações. Então, antes, digamos assim, desse movimento que a gente observou com o Trump, quem fazia esse controle era o Estado através da figura do judiciário. Então, alguma pessoa vai lá, faz uma manifestação, se ela cometer um abuso, o Estado, através da figura do judiciário, vai condenar a retirada do conteúdo, a indenização por danos morais e daí por diante. Por que eu menciono isso para você, Eric? Porque nós temos alguns anos, digamos assim, desde o direito romano, construções jurídicas sobre o que nós entendemos sobre processo, contraditório, ampla defesa, garantias de defesa que são tão importantes quanto a liberdade de expressão. Então, as plataformas elas vão precisar, se elas forem realmente, digamos, adotar essa postura na nossa sociedade, elas vão precisar seguir essa tônica que nós construímos a duros esforços no direito mundial. Ou seja, um direito de garantias. Ainda que você seja processado, você tem o direito à defesa, você tem o direito ao contraditório, você tem inúmeros direitos. Então, este é o fenômeno central.
As plataformas elas podem assumir, eventualmente, numa ótica, inclusive, privatista, nós temos regras, as regras são essas, e quando você descumprir, nós vamos desencadear aqui um processo administrativo de análise do conteúdo e você tem o seu direito de defesa. Minimamente isso é o que eu espero. E já existe, né, Eric, a gente também tem que fazer justiça aqui, dizendo que as plataformas elas tomam esse tipo de cuidado. Agora, é interessante mencionar também, Eric, em que momento que nós observamos nas plataformas esse cuidado, principalmente no que concerne propriedade intelectual. Então, se o Eric tem um canal no YouTube, ele coloca um conteúdo de terceiro, aquele conteúdo pode ser suspenso, ele pode travar ali um litígio administrativo na própria plataforma para justificar o porquê ele publicou. Me parece que algum método de gerenciamento deve ser adotado desta forma. Porque, assim, Eric, do mesmo modo como o presidente Trump adotou uma medida, uma postura mais radical, que possa ter incitado violências e daí por diante, nós também vamos encontrar em outros presidentes, em outros primeiros ministros, daí por diante, a estados, representantes de estados, a mesma conduta. E aí, né, qual será o paradigma de, digamos, justiça que as plataformas vão adotar? Então, eu sei quais são os parâmetros, Eric, ideais que o direito construiu numa figura de Estado. Então, nós temos uma sentença, podemos ter uma sentença com trânsito julgado. Ela pode não ser a sentença que melhor coadune com aquilo que nós acreditamos como sendo o ideal de justiça, mas ela, em tese, né, Eric, ela foi uma sentença tomada dentro das balizas do processo constitucional brasileiro, digamos assim. Então, as plataformas elas vão ter que criar esses mecanismos para poder adotar essa medida. Agora, o que elas vão fazer em relação aos outros, aí afastando a técnica jurídica, assim, Eric, entrando num caráter opinativo, eu posso dizer que eu não vejo como uma plataforma fazer o bloqueio de um presidente da maior potência mundial se ele estiver na sua maior popularidade e também estiver, digamos, no início ou no meio do seu mandato. Digamos, como eu mencionei para você, foi um movimento politicamente controlado. O sujeito já está no final, uma popularidade completamente questionada, com problemas institucionais sérios, e aí realmente é fácil você despulgar aquele sujeito. Agora, será que se ele estivesse no início, né, inclusive o próprio presidente Trump, ele em alguma medida começou a criar empecilhos para as plataformas, por qual razão elas não tomaram a mesma medida, né? Então, há um controle político nesse cenário, Eric, e isso é muito, digamos, triste para o direito, né? Sem dúvida. Sem dúvidas, existe uma questão política bastante forte, justamente no que diz respeito aos Estados Unidos. A seção 230 da Lei de Decência na Comunicação, que ela dá justamente o que tu mencionaste anteriormente, a imunidade às redes sociais de responsabilidade pelo conteúdo postado aos usuários. Existe uma pressão muito forte dos próprios democratas em relação a isso, né? De rever essa seção 230 por acreditar que as plataformas, as big techs, não estão fazendo o suficiente. Então, vejo essa questão como uma forma de aceno também ao próprio governo, né, Joe Biden, que vai começar daqui a alguns dias, de que estamos tentando mudar, então sejam um pouco mais flexíveis em relação a isso. É bem interessante a tua fala também, quando tu mencionas a questão da figura do legislador, porque a chanceler alemã, Angela Merkel, ela demonstrou bastante preocupação com essa medida também, e o argumento dela foi justamente esse, de que é possível interferir na liberdade de expressão, mas de acordo com os limites definidos por um legislador, não por uma decisão da direção de uma única empresa privada. Exatamente. É isso, Eric. Com nós, como eu mencionei para você, o que nós temos hoje por sociedade organizada e democrática foi construída a duros esforços, né? Inclusive a vidas, muitas vezes, por momentos de adversidade. E aí nós vermos essas conquistas democráticas sendo abandonadas pelo clique, digamos assim, e por interesses políticos e econômicos é algo muito perigoso. Eu confesso a ti, Eric, inclusive por ter um grande amor realmente à internet, à tecnologia, ao direito digital que nós chamamos, né? Eu confesso a ti que isso muito me surpreendeu.
esse movimento das plataformas. Eu digo porque existem conteúdos, eu posso dizer para você, como própria pornografia infantil, terrorismo, o próprio discurso de ódio. Nós vamos, infelizmente, encontrar esses conteúdos em plataformas com poucos cliques, de uma facilidade muito rápida, né? E há algum tempo, Eric, nós enquanto, digamos, professores, acadêmicos, advogados, a gente vem refletindo e a gente vem tentando contribuir para esse debate no sentido de melhorar a conduta das plataformas contra esses conteúdos que são, a gente pode dizer assim, conteúdos que, independente da orientação política, ninguém gosta, né? Ninguém concorda. E há um eco das plataformas que, claro, que elas vão tentar buscar, mas elas não teriam uma responsabilidade de estar, digamos, editorando, perseguindo os usuários. E a gente sempre ficava na dúvida, né? Olha, será que não é melhor para a plataforma ter um conteúdo horrível, assim? Isso não vende? Será que no modelo de negócio isso também não é importante? Então, essa escolha, digamos assim, se nós fizéssemos uma analogia com um cesto de frutas, né? A única maçã podre não foi aquela manifestação do Trump. Nós temos muitas maçãs podres dentro daquele cesto de frutas chamado rede social. E aí, vamos parar para fazer uma autocrítica moral e retirarmos todas? Nós vamos retirar só aquelas que eventualmente não estão ali aparecendo, né, na surface da nossa cesta. Então, isso que, digamos, entristece um pouco. De igual forma, a gente poderia pensar o seguinte, inclusive como interessado pelo assunto, o que Trump está pensando nesse momento? O que ele está dizendo? A gente não sabe. Eu não sei o que ele saiu. Eu gostaria de saber o que está passando na cabeça dele. Se ele tivesse alguma plataforma, ele estaria escrevendo isso. Então, assim, ele tomará alguma medida judicial? E aí tem um aspecto importante, Eric, que a política ela é do ser humano. Então, assim, veja, que magistrado hoje, eventualmente, norte-americano, teria a coragem de derrubar, digamos, o banimento do Trump e restaurar hoje os seus direitos nas plataformas? Ainda que tenha total, e assim, principalmente no direito americano, total caminho para construir essa decisão. Ele acaba ficando num cenário em que há muitas pessoas contra o Trump, né, em razão dessa conduta, que o colocaria numa situação difícil. Mas é preciso ter coragem, né, como diz o Rui Barbosa. Para a gente finalizar a nossa conversa, em abril do ano passado, o Mark Zuckerberg apareceu diante do Congresso norte-americano para abordar diferentes preocupações. E lá ele anunciou que o Facebook teria ferramentas de inteligência artificial para bandeirar e remover o ódio para anunciantes. Quais são as melhores medidas cabíveis de regulamentação e controle da mídia nesse sentido de remover conteúdo de ódio? A gente vai precisar, porque elas já possuem essas ferramentas jurídicas democráticas, né? A regulação pelo código através de processos administrativos dentro das próprias plataformas, com ampla defesa, contraditório. Hoje, sabe, Eric, que eu vejo que a sociedade está muito resistente ao totalitarismo, por incrível que pareça. A gente pode ver alguma massa contrária a isso, mas é muito difícil hoje você dar uma decisão dura, ainda que você seja, digamos, o dono da empresa, você dá uma decisão dura dessas sem sofrer represálias em razão disso. Então, você vai precisar criar instrumentos democráticos, né, e regras de jogo claras. E lembrando sempre, Eric, que ainda todas essas regras e todas essas decisões elas podem ser revistas pelo próprio Estado. Então, assim, as plataformas elas vão ter que garantir esse fenômeno, e eu posso dizer o seguinte, Eric, na internet nós temos o que, digamos, a estrutura da tipologia da internet está organizada no que nós chamamos de nomes de domínio, uma das facetas dessa estrutura. Os nomes de domínio são organizados e gerenciados pelos americanos através da ICANN. Então, se o Eric registra um nome de domínio que possa, digamos, ofender terceiro, não está de acordo, ele pode perder esse nome de domínio, mas para isso ele vai passar por um processo de autorregulação de entidades puramente privadas. Isso funciona, Eric, desde que a internet é a internet. Então a internet sempre foi um ambiente democrático, com uma ampla defesa, com debates dessa natureza. As plataformas elas vão ter que perseguir isso.
Me parece, Eric, que hoje até ingenuidade nós acreditarmos que não existe tecnologia para identificar o discurso de ódio. É claro que existe. Veja, hoje mesmo, se nós postarmos qualquer assunto relacionado à Covid, vai aparecer uma tag ali dizendo algumas questões sobre a Covid, etc. Então, há ferramentas de inteligência artificial que for suficiente para resolver esse tipo de problema. O que nós vamos precisar, eu acho, agora, nesse momento, Eric, é uma retomada do Estado. Sinceramente, eu acho que assim, nós estamos olhando para a decisão envolvendo Trump, mas nós vamos precisar retomar o Estado. Onde está o Estado? Ainda existem juízes? Onde estão os magistrados para retomarem, digamos assim, a intervenção do Estado na organização da sociedade? Porque senão, Eric, nós vamos cada vez mais o Estado, né, como a gente entende, Rousseau, né, ele perderá a sua pertinência e nós podemos entregar, então, todas as decisões da nossa vida e dos nossos conflitos às Big Techs. É isso que nós queremos? Então, o que nós precisamos agora, nesse momento, que me parece que é um momento de crise democrática, é uma retomada do Estado. Talvez com uma decisão que faça com que o Trump retorne para a plataforma com um bloqueio de 1 mês, 30 dias, 60 dias, o que for, sanções, e minimamente lhe garanta uma ampla defesa. E o contraditório administrativo e judicial, inclusive. Então, eu acho que é isso, Eric, a gente tem que retomar esse fenômeno aí. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou o Eric Halp e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.